Muy buenos días, ministros, compañeros, en el cuerpo místico de Cristo. Muito bom dia, ministros, companheiros do corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É uma bênção grande e privilégio estar com vocês nesta ocasião para saudar-lhes e pedir a Cristo suas bênçãos sobre cada um de vocês. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, os abençoe e prospere espiritualmente e materialmente, a vocês e suas congregações, e os use grandemente em sua obra neste tempo final, e sejam grandes instrumentos de Deus para o programa divino correspondente ao nosso tempo. Quero expressar meu apreço e meu agradecimento por estarem braço a braço com o projeto A Carpa Catedral de Porto Rico e estar não somente orando, mas também colaborando em todas as formas junto a vossas congregações, para que assim o grupo do último dia da Era da Pedra Angular, a Era de Ouro, conquiste as promessas correspondentes ao último dia. Conquistar as promessas pela fé, e como a fé sem obras é morta, é uma fé com obras, e consequentemente é uma obra de fé. Para o cumprimento da visão da carpa, a obra que está prometida que será feita será uma obra de fé. Todo o trabalho que se fará será um trabalho de fé, porque está baseado esse trabalho na promessa de Deus correspondente ao tempo final, com o que fechará a dispensação da graça e abrirá a dispensação do reino. Vejam aí, é o lugar principal onde vai se entrelaçar completamente ambas as dispensações, e onde vão se entrelaçar também, vão se entrelaçar mais diretamente os que irão com os que vão ficar, os escolhidos que irão com os escolhidos que vão ficar. E parece algo estranho que diga os estranhos que irão e os escolhidos que vão ficar, é que uns são os escolhidos da igreja que irão e os escolhidos do povo hebreu que vão ficar, que são 144.000 hebreus. Vem? Não há nenhuma contradição na Escritura que fala dos escolhidos. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos, que são os 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. E se vai chamar e juntar os escolhidos, e são 12.000 de cada tribo, e consequentemente 12 vezes 12 são quanto, Miguel? 144.000. Assim que 12.000 de cada tribo, ou seja, que as tribos perdidas estarão representadas nestes escolhidos, que são quantos das tribos perdidas? 120. Vem, voltamos aos 120 do dia de Pentecostes. Assim que houve um líder do judaísmo, um rabino, que se colocou a investigar e disse que há 120.000 conosco. Ele pensa dos crentes, os que seguem a mensagem, mas devem ter mais, mas ele pensando nos 120.000 das tribos perdidas. Há algo acontecendo entre os judeus e entre os rabinos, e à medida que vá passando o tempo, pois vocês verão que como que estão despertando e como que estão abrindo os olhos, e algo, pois, está acontecendo, mas recordem que tudo o que vai acontecer
será o mesmo caso de Jacó, o qual refletiu também o que vai acontecer com o povo hebreu neste tempo final. Onde Esaú lá, vejam, representa também, tem uma representação de outro povo, ao qual Jacó tem medo. Porque quis destruir Jacó. E agora não vamos explicar muito disso, mas se vocês buscarem na página 351 e 358 e 359 do livro das eras e dos selos, e também a 400, se tem por aí, leria para vocês um pouquinho, nada mais, o resto vocês... Hugo sempre tem estes livros e principalmente tem o que eu uso, que termina na página 484, o livro dos selos, e o outro que termina na página 433, 433 das eras. Vamos ver em qual dos dois é que está. No livro dos selos. No livro dos selos diz, mas encontramos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, página 359, se encontrou com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. Então Jacó lançou mão de algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu e Jacó manteve seus braços ao redor do anjo e ali se manteve. Este anjo disse: tenho que ir, já está amanhecendo. Irmão, o dia está por aparecer. E está por chegar. E que dia será esse? O sétimo dia milenial. Como milênio. E sétimo dia dispensacional. Sétima dispensação. São os dias proféticos que estão prometidos para serem vistos pelo povo de Deus. O último dia, que é o sétimo milênio, vejam, para os judeus ainda não começou, de acordo ao calendário deles. Mas Jacó disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Não te deixarei se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Eu quero que venha uma mudança à minha situação. Esses são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles, por fim, vem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Isso foi dito aí e foi no sexto selo. Assim que vamos ver algo das coisas que estão prometidas para o último dia.
mas somente vamos estar vendo as dores de parto, mas o parto e a parte difícil da grande tribulação não veremos, somente a antessala a essa grande tribulação. E na antessala a grande tribulação, pois já estará essa carpa catedral em pé e vai ser de muita ajuda e de muita bênção para milhões de seres humanos. Há inúmeras coisas que estão ligadas à visão da carpa, por exemplo, a fé para o rapto ou fé de rapto, para ser transformados e raptados, o mistério e a abertura do sétimo selo, as taças e as pragas, a pregação, a revelação das pragas, as taças, as pragas, as trombetas, de tudo isso vai estar se falando no cumprimento da visão da carpa. Recordem que o reverendo William Branham sempre desejava ter a carpa para pregar sobre as pragas, sobre as trombetas, sobre as taças, assim que todas essas coisas vão ser tratadas nas mensagens que vão estar sendo pregadas. O do nome novo também. E muitas coisas Deus vai estar fazendo no cumprimento da visão da carpa, porque aí já será, essa terceira etapa será pela palavra criadora sendo falada. E será? Não será um espetáculo público. A parte de curas e milagres que sejam feitos nesse lugar. Somente verão que entrarão pessoas com problemas de saúde e por outra porta verão que sairão bem. E os entrevistarão e darão testemunho e perguntarão: o que aconteceu lá? Não sei o que aconteceu. Não pude saber o que aconteceu, mas uma coisa sim poderão dizer, mas sim sei que antes era manco, ou antes era cego e agora vejo. Como disse o homem, o jovem, uma coisa somente sei. Somente sei uma coisa, que antes tinha aquele problema e agora não tenho. Somente ao passar por aí, que mistério há aí? Não lhes digo, já vão, algum dia verão, porque diz que vai ser algo muito privado. E veja o que vai se cumprir aí. O que Cristo disse: quando orares, entre em tua câmara secreta e ore a teu Pai Celestial, o qual te vê e Ele te recompensará em público. O qual te vê e te ouve e Ele vai te recompensar em público. Vejam. E tudo isso, vejam, vai ser então um lugar já destinado para uma pessoa, e essa vai ser sua câmara ou seu escritório para, quer seja esteja estudando e orando pelos doentes, isso vai ser nessa forma. E como vai fazer? A amostra a deu o reverendo William Branham nas 5 manifestações onde viu a poderosa mão do Senhor. Vê? Tudo isso depois veio a ser, se tornou uma realidade e depois se converte em tipo e figura do que vai ser a terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa. Porque aquilo foi uma amostra da terceira etapa. Era a palavra criadora sendo falada por um homem. E o que ele dizia, isso acontecia. Não somente estando a outra pessoa presente, mas à distância.
E vejam todas as coisas que cobriu 5 eventos que já são históricos e que depois são tipo e figura do que vai acontecer, ou seja, assinalam coisas que aconteceram já e coisas que vão acontecer no futuro. Por isso ele dizia, a terceira etapa está aqui, vê? Porque estava nele, operando em uma amostra do que seria a terceira etapa em toda a sua plenitude. Por isso diz, o que vocês viram em parte, depois vai ser manifestado o verão em toda a sua plenitude. Assim, que ele teve essa amostra e gostou. E os que estiveram ao seu lado e viram, que não foram muitos os que perceberam o que aconteceu, porque, vejam, com ele não estava ninguém quando falou a palavra para a cura da sua esposa. Ele estava sozinho orando a Deus e o anjo disse, fala o que tu quiseres e assim acontecerá. Isso é o título de propriedade, voltando o ser humano mostrado ali. Isso é também a palavra criadora sendo colocada em um homem e esse homem falando essa palavra. E podemos buscar inúmeras coisas mais nas Escrituras para mostrar o que será essa palavra operando em um homem. Marcos capítulo 11, versículo 21 ao 23 por aí. Se disseres a este monte, ou seja, não se orar para que Deus o faça, mas se tendes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e passará, e nada vos será impossível. Essa era a passagem que o reverendo William Branham não compreendia e não queria nunca pregar dessa passagem, porque não compreendia de como era que fosse um homem quem dissesse as coisas acontecessem. E então lhe foi mostrado na criação de esquilos, onde o anjo diz, fala a palavra, diga, e vai aparecer. Vai aparecer o esquilo onde tu disseres. Vê? Isso já se trata da palavra já encarnada em um homem, da palavra colocada já na boca de um homem, e o que esse homem disser, isso vai acontecer. Tudo isso está ligado à visão da carpa e o seu cumprimento, mas que não vai ser um espetáculo público. Lhe disse o anjo, e isso é para que não haja imitações, porque há muitas pessoas no mundo religioso, no cristianismo, no judaísmo e em todas as demais religiões que tratarão sempre de fazer alguns milagres e se veem como acontecem as coisas, tratarão de imitar. Ou se sabem de antemão, tratarão de se antecipar. E quando vier o real, então as pessoas dirão, isso é o mesmo que fulano ou fulano está fazendo. Mas o reverendo William Branham diz, disto não vai ter imitação, porque o diabo não o conhece. Portanto, esperamos estar trabalhando a favor do projeto que nos levará à culminação do programa de Deus nessa terra e nos ajudará para ter a fé para o rapto, todos os que vão ser transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.
Ou seja, que tudo que Deus vai fazer a cumprir está ligado à terceira etapa e, consequentemente, à visão da carpa. Tudo está ligado a esse projeto. É um projeto não somente de umas colunas e vigas com uma lona, não. É um projeto não somente físico, mas que é um projeto divino que tem a ver com a fé perfeita, a fé para serem transformados e raptados, a fé de uma nova dispensação, a vinda do Senhor como leão, o projeto total do Evangelho do Reino, com todas as coisas que estão aí inclusas, o nome novo do Senhor, o nome novo do Senhor, da cidade do nosso Deus, e nome de Deus sendo colocado sobre um homem, porque Cristo disse, eu escreverei sobre o vencedor. E se ele disse, ele fará. Mas como? Como será isso? Então deixemos que quando estivermos em pleno cumprimento da visão da carpa, aí vamos ver mais claro. O único que sim podemos entender é que aí dentro vai estar esse homem. Porque o reverendo William Branham, quando teve a visão da carpa, depois o anjo disse, recordas o nome que tu buscavas quando tiveste a visão? Ou seja, que é um nome aí muito importante no programa divino. E também o anjo fala muitas coisas ao reverendo William Branham relacionadas à visão da carpa. O anjo sabia. Portanto, vejam, o anjo esteve aí e viu. O anjo foi quem levou o irmão Branham. Portanto, o anjo sabe. Esse anjo sabe tudo relacionado à visão da carpa e foi ele quem deu a visão da carpa. Portanto, ele estará aí. Ele terá a ver com todo o projeto também da visão da carpa. Esse anjo está incluído aí, nessa visão da carpa. Agora, para nossa era, é o projeto da visão da carpa. Somente por eliminação, sabemos que é para o nosso tempo, porque não foi nem para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, nem sétima era, nem sequer para essa brecha que houve entre a sétima era e a era da pedra angular, onde o reverendo William Branham também esteve aí, porque ele esteve na sétima era e depois esteve nessa brecha entre a sétima era e a era da pedra angular. Nessa brecha ele tratou de tornar realidade a visão da carpa e também não lhe foi permitido, porque é para a era da pedra angular. Talvez muitas pessoas que conhecem a mensagem do reverendo William Branham, mas que não leram que há nas mensagens do reverendo William Branham a promessa de uma era de pedra angular, podem dizer, isso é uma invenção de Miguel e de William. Mas quando os levamos à escritura aí, às mensagens do reverendo William Branham, então podem compreender que foi uma promessa divina dada por Deus através do reverendo William Branham e concorda com toda a Escritura. Se é uma pedra angular que é Cristo, tem que ter uma era de pedra angular.
E a houve 2000 anos atrás, a era da pedra angular da primeira vinda de Cristo, e tem que ter neste tempo final a era da pedra angular da segunda vinda de Cristo. E se houve um precursor para a primeira vinda, tinha que vir um precursor para a segunda vinda. E todos sabem qual foi o precursor da segunda vinda. E, consequentemente, tem que ter um povo que receba todo o projeto que corresponde ao que foi precursado. Em todas as coisas que foram ditas que vão acontecer na vinda do Senhor, o reverendo William Branham foi o precursor. As precursor, falou delas, falou de Moisés, do ministério de Moisés, falou do ministério de Elias, está precursando. Falou de uma grande carpa, e acaso algum dos ministérios que usou carpa, que usou tenda? Claro, Moisés. Um tabernáculo. E até todo o povo usava carpas, tendas. Ou seja, que era uma era, a era de Moisés, o tempo de Moisés, sendo mensageiro dispensacional, era um tempo de carpa, de tenda. Uma carpa, uma tenda para Deus, e uma carpa, uma tenda para cada família. Tudo isso também vem ser tipo e figura do reino milenial para o sétimo milênio, que é o tempo onde vai se cumprir a festa das cabanas, ou seja, a festa das carpas, das tendas. E não há coisa que resista mais um tempo de grandes terremotos que uma carpa, que uma tenda, porque é flexível. Assim que tudo vai operar para o bem. E Deus é quem está dirigindo todas as coisas. Eu aprecio e agradeço muito tudo que vocês estão fazendo, e peço a Cristo que os abençoe, a vocês e as suas congregações, e os multiplique em grande maneira todas as bênçãos espirituais e materiais, e os use grandemente neste tempo final. E o esforço e milagre grande que se requer, o super milagre, Deus o faça neste tempo, e nos use a todos nós e qualquer outra pessoa que Ele escolher para usar, mesmo que não seja das nossas. Que Deus os abençoe, os guarde e os use sempre, grandemente em sua obra, e a ti, Miguel, também, ao qual, pois, todos sabemos que está diante deste trabalho e projeto da grande carpa catedral, trabalhando com todos os países, todas as congregações e todos os ministros, e com Porto Rico, e eu também estou braço a braço com Miguel, e com Porto Rico e com todos vocês, respaldando este grande projeto da grande carpa catedral, que queremos que em breve seja uma realidade para todo o povo. Que Deus os abençoe e os guarde, e deixo com vocês novamente o missionário Miguel Bermudes Marim.